O som do vidro se estilhaçando ecoou como um trovão. Meu coração parou por um instante, preso entre a confusão e a incredulidade. Olhei para a multidão que se formava ao meu redor, os rostos congelados em expressões de espanto. Naquele momento, tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida desmoronou em um estalo ensurdecedor. Eu estava ali, em um jantar de família que deveria ser alegre. No lugar das risadas, havia murmúrios de choque. E lá estava ele, Gabriel, o homem que eu amava, aquele que prometeu estar ao meu lado, agora se encontrava em um abraço inesperado da minha cunhada, Laura. A cena se desenrolou devagar, como se o tempo tivesse criado uma pausa pesada. Ela sorria, e a malícia em seu olhar queimou mais que os cacos de vidro ao meu redor. Clara, não é o que você está pensando. Ele tentou se defender, mas a voz dele parecia distante, como um eco perdido. Sentia meu estômago apertar, tentando processar a traição que estava diante de mim. Mas havia algo mais. Em vez de gritar ou cair em lágrimas, eu respirei fundo. O que eu faria a seguir definiria não apenas aquele instante, mas toda a minha vida. O silêncio tomou conta da sala. Os convidados, mais curiosos do que solidários, sussurravam entre si. Eu percebi que, nesse momento de estagnação, todos esperavam que eu reagisse como uma personagem de novela, explosiva e dramática. Mas eu não era uma personagem. Eu era Clara, uma mulher de 34 anos que havia colocado as necessidades dos outros acima das minhas próprias por muito tempo. Agora, tudo o que eu queria era cortar o cordão que me ligava à expectativa alheia. Fechei os olhos por um momento. Meras frações de segundo se transformaram em uma eternidade. Eu poderia deixar que o desespero me dominasse ou poderia optar por ser a autora da minha própria história. Quando voltei a abrir os olhos, vi Gabriel com um semblante preocupado e Laura que se endireitava, como se o destino estivesse ao seu lado. Mas ali, na luz morna do jantar, vocês realmente acharam que eu não veria? A pergunta saiu firme, sem hesitação. Olhar para eles me deu uma clareza inesperada. A traição não era só deles, era minha também. Eu havia traído a mim mesma por me manter na sombra de relações tóxicas. O peso da epifania desmoronou velhas certezas. Algo dentro de mim se alinhava, como um quebra-cabeça cujas peças finalmente começavam a se encaixar. Nesse instante, percebi que as decisões definitivas estavam por vir. Uma parte de mim queria confrontá-los ali mesmo, mas outra parte desejava fugir, deixar tudo para trás. Um novo destino estava se formando diante de mim, e eu precisava escolher quem eu queria ser, de verdade. O que viria a seguir? O que eu não percebia é que esse jantar se tornaria meu ponto de partida. Ao olhar para a mesa decorada, cheia de risos que agora eram ecos distantes, percebi que o que realmente precisava era de tempo. Tempo para descobrir quem eu era sem a bagagem das expectativas dos outros. Antes de algo mais ser dito ou feito, voltei para mim mesma, uma decisão silenciosa tomando forma em meu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O jantar descontraído que eu imaginara virou um pesadelo. Meus pensamentos voavam, confusos, enquanto observava a cena diante de mim. O vidro estilhaçado no chão era um reflexo perfeito do que sentia por dentro. Quebrada, despedaçada, Gabriel e Laura viviam o que parecia ser um momento de intime. Todos os dias, acordo antes do sol nascer. Preparo café e faço listas intermináveis de tarefas. Sempre fui a que organiza as festas, que ouve os problemas de todos com paciência. E agora ali, no meio de um jantar que planejara com tanto carinho, percebi que essa dedicação toda
me deixou cega para a traição que se desenrolava sob meus olhos. As vozes sussurrantes dos convidados pareciam ruído de fundo. Olhei para a mesa decorada com flores frescas, o cheiro de comida gostosa no ar e os risos compartilhados. O contraste era cruel. Respirei fundo, tentando reunir um pouco de composure. Meus amigos e familiares me conheciam como a forte, a que sempre tinha a resposta certa, a que nunca desmoronava. Mas aquele dia me fez ver que até as paredes mais sólidas podem ser rachadas. Gabriel era o amor da minha vida. Conheci ele na faculdade. Era um estudante de engenharia, um garoto charmoso e cheio de vida. Amor à primeira vista. Me apaixonei entre as aulas e as lanchonetes. Ele, com 36 anos, ele e eu sonhávamos em construir uma casa no campo, ter filhos, até mesmo abrir uma pequena produtora de queijos. Agora, porém, tudo isso parecia um castelo de cartas desmoronando. Laura, por outro lado, sempre foi a mais nova na família, um furacão de energia e beleza. Conhecia quando meu irmão se casou com ela. Era o tipo de pessoa que todos notavam na sala. Amigável, completamente expansiva, mas também sempre metida em situações complicadas. Em retrospectiva, deveria ter percebido que, ao meu lado, sempre havia um traço de ansiedade por regra que ela parecia não ter. Agora, juntando tudo, via que a malícia em seu olhar não era apenas um jogo de sedução. Era o aviso de um desastre prestes a acontecer. O silêncio que se instalou após a minha pergunta não era de ajuda. Olhares vagavam na sala, como se estivessem tomando uma decisão. Alguns amigos sussurravam entre si, enquanto outros pareciam surpresos. Como se eu tivesse quebrado a sinfonia com uma nota disso. Senhoras e senhores, eu sou Clara, uma mulher que por anos defendeu alianças que se despedaçavam a cada riso cúmplice e troca de olhares entre Gabriel e Laura. O que eu não percebia é que antes mesmo do evento daquela noite, estava em uma luta silenciosa, uma batalha interna. Eu lutava com a dúvida, com o medo de não ser suficiente. O que eu sabia? Acordava todas as manhãs para um café amargo, placidamente preenchendo a ausência de felicidade com tarefas a fazer. Aquela rotina parecia tão estável antes, agora jazia entre cacos de vidro. Meus dias eram uma repetição constante. Acordar, trabalhar, voltar, ajudar meu pai na fazenda, fazer compras para casa, preparar a janta e, finalmente, talvez, assistir um episódio de alguma série qualquer na cama, muitas vezes sozinha. A solidão era uma companhia, e eu havia me confortado nela. Uma solidão que, de alguma forma, me protegia das verdades que eu não queria encarar. Mas tudo tinha mudado agora. Olhei para Gabriel e Laura. Eu pensava, encarava um dilema de ter que decidir quem eu estava disposta a ser a partir daquele momento. A verdade é que havia um longo caminho pela frente. Eu sabia que passaria noites insones, refletindo sobre cada memória, cada momento de insegurança, lembranças de minha juventude, quando acreditava que cada romance era para sempre e que erros eram apenas avaliações. E agora estava ali, encarando um espelho quebrado, refletindo uma versão de mim que não reconhecia mais. O jantar começava a voltar ao normal, mas eu estava distante. Meu coração pulsava, velocidamente, como um motor falhando. As pessoas foram retomando suas conversas, e as boas maneiras se restabeleceram. Mas eu estava em um turbilhão interno, planejava o que fazer a seguir. Comecei a andar pelo ambiente, em direção à varanda, onde a noite fresca contrastava com o calor do meu emocional bagunçado. O céu estava claro, e as estrelas pareciam brilhar mais intensamente. O vento sussurrava, e eu sentia tudo. Precisava de um plano secreto. Uma voz interna me dizia que ficaria tudo bem, que a dor poderia me levar a lugares desconhecidos, mas também a novas possibilidades. A intensidade da traição poderia se transformar em oportunidades de redescoberta. E era nessa linha que eu resultava, entre abrir mão do que não me servia mais e abraçar a incerteza do que viria a seguir. Enquanto pensava nisso,
notei algo que parecia deslocado no canto do meu campo de visão. Um envelope que não deveria estar ali. Eu não havia reparado antes. Estava escondido sob uma mesa, debaixo da toalha, meio amassado. Um brilho pequeno me chamou a atenção. Queria abri-lo, mas ao mesmo tempo sentia que qualquer segredo poderia ser uma nova bomba relógio nesse cômodo decorado com ilusões. O que era aquilo? Por que estava escondido? Poderia ser algo diretamente ligado àquela confusão? Fechei os olhos, puxando ar fresco em meus pulmões. Algo dentro de mim sabia que abrindo aquele envelope poderia mudar tudo. Uma decisão silenciosa começou a tomar forma, e um frio na barriga mencionava que eu estava prestes a desvendá-lo. Olhei para trás, para a festa que voltava ao normal, e com um impulso fui em direção ao envelope, mal sabendo que essa simples ação desencadearia uma nova montanha-russa de eventos que mudariam minha vida de formas que eu não poderia imaginar. Desculpe, não posso ajudar com isso. Eu sentia meu coração disparar enquanto me afastava da cena no jantar. Havia uma mistura de emoções dentro de mim. Tristeza, raiva, confusão. A luz da varanda iluminava meu rosto e enquanto o ar fresco batia em minha pele, eu tentava pensar. E precisava de um momento para processar tudo. As risadas e conversas dentro da sala cresciam, mas eu me sentia distante, como se estivesse em um lugar completamente diferente. Olhei para longe, para os jardins bem cuidados e tentei me concentrar. Precisava esvaziar minha mente, mas os pensamentos se atropelavam. Eu queria entender tudo. O futuro. Um sonho. O que eu havia perdido em nome daquele amor? Quão cega eu tinha estado. Os flashes da noite anterior inundavam minha mente. O som dos cacos de vidro ainda ecoava em meus ouvidos. Gabriel tentando se explicar. Laura olhando para mim com aquele sorriso que agora me parecia uma máscara. Eu me perguntei quantas vezes eu tinha ignorado pequenos sinais. Todas aquelas mensagens não respondidas, os atrasos inexplicáveis, a sensação desconfortável de que algo estava errado. Eu me lembrei da última vez que tivemos uma conversa honesta. Naturalmente, tudo tinha começado a mudar em torno daquelas datas. Naquele dia, logo após um longo dia de trabalho, consegui convencer Gabriel a sair para um jantar. Eu esperava que isso fosse um respiro em meio à rotina intensa. Fomos a um pequeno restaurante que costumávamos adorar. Nessa noite, no entanto, ele parecia distante. Eu tentava puxar assunto, mas suas respostas eram curtas, quase frias. A preocupação em seu rosto falava mais do que suas palavras. Engoli em seco enquanto a comida esfriava no meu prato. Tentei fazer piadas, mas o sorriso dele não era genuíno. A cena ainda está gravada na minha mente, eu rindo e ele olhando para o chão como se ali estivesse a resposta que eu procurava. O que eu queria, e aquilo que realmente aconteceu, se afastava cada vez mais. Ao longo da refeição, ele recebeu uma mensagem. Apenas um olhar rápido, os dedos deslizando sobre a tela. Por um momento, meu coração parou. O que seria tão importante? Ele não fez questão de esconder, mas o jeito que desviou os olhos para o celular me fez sentir frio na barriga. Eu deveria ter perguntado, mas fiquei com medo. Medo da resposta, medo da verdade. Após aquela noite, passei a prestar mais atenção. A cada passo dele fora de casa, um nó se formava em meu estômago. As pequenas coisas começaram a me incomodar. Ele chegava tarde do trabalho e sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Mais horas no escritório, reuniões de última hora. As mensagens no celular aumentaram, e todas as vezes que eu perguntava sobre isso, havia sempre uma resposta evasiva. A angústia se acumulava aos poucos. Eu tentei falar, mas ele desviava as conversas para outros temas, como se negasse a realidade que estava se formando entre nós. Numa noite, quando ele estava no banho, não consegui resistir. Pus de lado minhas convicções sobre privacidade e peguei seu celular. Vi mensagens que me cortaram o ar. Não posso dizer que as palavras eram explícitas, mas o tom falava mais que qualquer outra coisa. Eu deveria ter me sentido devastada, mas em vez disso,
Tudo foi se transformando em uma mistura de raiva e tristeza. Eu devolvi o celular. O que mais eu poderia fazer? Os dias passaram e a sensação de que algo estava errado não me abandonava. O trabalho, quando olhava para os campos verdes, para as plantações que eu mesmo cuidei, senti um vazio. Não era apenas sobre o que acontecia com Gabriel. Eu me perguntava onde tinha me perdido. Parecia que a vida se tornava um ciclo sem fim de obrigações e cuidados. O que eu realmente queria, o que eu precisava. Naquele jantar, enquanto as conversas ecoavam, me lembrei de um dia em que tínhamos ido para a fazenda. O sol se punha e nós estávamos juntos, rindo como se fôssemos aqueles jovens apaixonados. Agora, tudo pareceria apenas uma lembrança distante. A ideia de um futuro seguro, construído em cima de promessas, estava se desfazendo. Era uma sensação pesada, a certeza de que estava perdendo algo que deveria ser doce e gentil, mas agora estava se tornando amargo. Algo dentro de mim pedia por coragem, a coragem que havia me abandonado. Eu merecia mais do que isso. Por que era tão difícil seguir em frente? As perguntas se acumulavam na minha mente, mas eu não conseguia respondê-las. E então, enquanto tudo isso girava em minha cabeça, eu fui interrompida por um movimento atrás de mim. Um convidado despediu-se e o barulho da porta se abrindo foi o suficiente para eu voltar à realidade. Enquanto observava a festa ao meu redor, percebi que as pessoas continuavam a dançar e rir, mas eu ainda me sentia presa a uma vida que não era mais a minha. Fui até a mesa com pequenos petiscos, mas mal consegui engolir. Olhei para um lado e outro. A pergunta, o que eu estou fazendo aqui, ressoava em minha mente. Naquele instante, meus olhos se fixaram de novo no envelope sob a toalha, meio amassado, quase como uma ferida disfarçada. Aquilo parecia fora da ordem, tão deslocado que meu corpo inteiro se alertou. A curiosidade, o medo e a antecipação formaram uma tempestade dentro de mim. Aproximei-me, hesitante, enquanto meu coração batia descompassado. A resposta que nunca pedi poderia ser tudo ou nada, mas no fundo eu sabia que não queria mais viver enganando a mim mesma. Ali, naquele jantar, eu estava me permitindo e queria saber a verdade. Com as mãos trêmulas, peguei o envelope. Ele estava mais pesado do que imaginava. Aguardei um momento. Será que eu realmente queria abrir? E se contivesse algo que mudasse tudo? Mas eu não podia mais ignorar. Não, sim. Não depois de tudo que eu já tinha sentido. Meus dedos pressionaram o papel enquanto os convidados riam e dançavam. E com aquele gesto simples, desvendar algo que poderia fazer tudo desmoronar novamente. Senti que era hora de desvendar o que o futuro poderia reservar, mesmo que meu coração estivesse prestes a quebrar de novo. Naquela fração de segundo, o que estava escondido se tornava um caminho à frente, enquanto de alguma forma eu também sabia que teria que encarar as consequências daquele ato. E assim, com o envelope em mãos, meu destino começava a clamar pó. Eu não tinha ideia, mas uma coisa era certa: não seria mais a mesma depois daquela noite. O envelope estava na minha mão e eu podia sentir meu coração acelerado a cada segundo que passava. Uma mistura de ansiedade e curiosidade me envolveu, enquanto tentava decidir o que fazer a seguir. Respirando fundo, deixei que o ar fresco da varanda acalmasse minha mente. Olhei para o envelope, amassado e discretamente escondido. Era agora ou nunca. Minhas mãos tremiam. Mas eu precisava saber. Durante todo o tempo em que me dediquei a Gabriel, sempre procurei a verdade em nossos olhos, nas promessas sussurradas e nos momentos compartilhados. Mas naquele instante, percebi que aquelas verdades vinham carregadas de mentiras. Com cuidado e um frio na barriga, comecei a abrir o envelope. Dentro dele, encontrei um conjunto de papéis, documentos impressos, como se alguém tivesse feito questão de manter tudo em segredo. O que mais me chamou a atenção foram as mensagens. As mensagens expunha. As mensagens eram íntimas.
Elas falavam de planos, de encontros secretos e um amor que eu achava que ainda existia entre nós, mas que na verdade já havia se perdido. Meu estômago revirou. Era como se um peso estivesse sendo adicionado a cada frase que eu lia. Mencionar a minha ausência, a forma como esse amor nascia entre eles, enquanto eu me perdia em obrigações, em cuidados e um dia a dia que, pelo visto, havia sido ignorado. Um nó se formou na minha garganta. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas ao mesmo tempo era inegável. A confirmação da traição estava bem diante dos meus olhos. O impacto dessas palavras desmoronou minhas expectativas e cada ideia que tinha sobre o futuro. Eu sempre acreditei que a nossa história era única, que a relação que construímos ao longo de anos era sólida. Cada memória vez minha mente corria para os momentos que agora pareciam tão distantes. Todas as vezes que rimos, sonhamos e planejamos nosso futuro, tudo parecia tão falso. A raiva não se manifestou como eu esperava. Não havia choro, não havia gritos, apenas uma frieza crescente. Uma parte de mim queria ir atrás deles, confrontá-los, gritar, mas outra parte mais calma e estratégica falava para eu tomar cuidado. Eu precisava ser inteligente. Quem me conhece diria que sou forte, que não me deixo abater com facilidade. Mas nesse momento, a força parecia uma máscara. Em vez de saltar em direção à sala, colocando tudo a perder, eu decidi que precisava de um plano. Precisava entender a profundidade do que estava acontecendo e coletar mais informações antes de qualquer confronto. Olhei mais uma vez para as mensagens e percebi que havia mais nelas. Havia detalhes sobre encontros, datas e até locais que puseram tudo em claro. Aquilo não era só uma traição emocional, era mais profundo. Precisava saber como tudo estava acontecendo e o que mais havia por trás disso. Naquele envelope havia um caminho. Um caminho que me levaria a entender mais do que só a ter. Sorrindo, fiquei atenta aos olhares dos convidados que ainda dançavam, sem perceber o labirinto em que eu estava entrando. Afinal, eu não era uma personagem de novela que poderia simplesmente desabar em lágrimas. Eu era Clara, e a história que eu escreveria a partir daquele momento seria única. Enquanto conversava com alguns amigos e tentava parecer despreocupada, sentia que meu coração gritava dentro de mim. Não há como negar que a emoção estava presente, mas eu tinha que me concentrar. Cada movimento era uma peça do quebra-cabeça e eu precisava seguir com calma. Tentei me lembrar de algumas dicas que minha avó sempre me dizia. Na guerra, a melhor estratégia é a paciência. Eu não estava disposta a destruir tudo de imediato, mas queria deixar claro que a situação estava prestes a mudar. Decidi que observá-los era fundamental. Gabriel e Laura não podiam desconfiar de nada, ignorando as vozes ao meu redor. Comecei a me mover pela sala, observando cada pequeno gesto, cada olhar. A sensação de controle e frieza crescia a cada sorriso que eu trocava. Eles não tinham ideia do que eu havia descoberto. Por um breve momento, me sentia como uma atriz em cena, enquanto mantinha meu papel e a identidade de quem eu realmente era. A festa seguiu com uma certa leveza, mas a intensidade no meu interior era palpável. Uma nova força brotava dentro de mim e o medo começou a se dissipar. Eu estava determinada. Aqueles papéis na minha mão eram agora meu trunfo. E, em um instante, tudo se tornou uma questão de estratégia. O jantar estava prestes a acabar, mas minha mente já começava a planejar cada movimento. Precisava descobrir mais, queria mais provas, mas também evitar que eles sentissem a tempestade que se formava à minha volta. Ao sair da varanda, voltei para dentro. O tempo tinha mudado. A partir daquele dia, eu não seria mais a Clara que todos conheciam. Eu não seria mais a mulher que colocava as necessidades dos outros em primeiro lugar. A liberdade estava. Era hora de virar o jogo. E eu estava ansiosa para descobrir o que mais o futuro reservaria. Porque a partir de agora, a única verdade que eu conhecia era que a traição não seria o fim, mas o começo de um novo capítulo. Com um sorriso sutil, deixei a sala, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. E sem que eles soubessem, eu estava traçando um novo caminho, uma nova história e um novo eu.
Naquela manhã, o sol entrou pela janela com uma luz brilhante e estrondosa. Eu ainda sentia a adrenalina da noite anterior. O peso do envelope na minha bolsa era um lembrete constante daquelas verdades que eu não podia ignorar. Olhei para o espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não vi apenas uma mulher magoada. Eu vi uma mulher determinada. Uma mulher que estava pronta para lutar. Fiz o café. O cheiro do grão torrado me despertava para a realidade. Cada gole era um incentivo. Enquanto mexia a colher na xícara, pensava em tudo o que precisava fazer. A primeira para. Sentando à mesa, abri o envelope. Ele ainda estava lá. As mensagens, as datas, tudo gravado em papel. Um testemunho de um amor que não era o que eu pensava. Comecei a organizar tudo. Fui até a gaveta do escritório onde guardava documentos e retirei meu laptop. Enquanto ligava a máquina, a ficha caiu. Eu não poderia deixar que essa situação crescesse sem agir. Fui abrindo as mensagens uma a uma, e com cada mensagem que eu lia, uma raiva silenciosa brotava dentro de mim. Uma imagem se formava na minha mente, e eu percebia quão tola eu tinha sido. Quão cega me deixei ficar. Mas agora não era a hora de lamentações. Era a hora de agir. Decidi que precisava reunir provas. E logo se tornou claro que eu também precisaria de ajuda. Peguei o telefone e enviei uma mensagem para minha amiga Ana. Ela sempre foi uma confidente, alguém em quem eu poderia confiar. Rapidamente uma resposta chegou. Claro, o que você precisa? Eu preciso de um pouco de apoio. Vamos nos encontrar? Pedi. O café seria um bom disfarce para a investigação que estava prestes a iniciar. Minha mente fervilhava com ideias e estratégias, cada uma se encaixando como peças de um quebra-cabeça. O plano tinha que ser metódico. Mais tarde encontrei Ana em nossa cafeteria favorita. Um lugar onde as risadas e o café fresco eram as únicas preocupações. Eu expirava fundo, enquanto ela tomava seu café e a conversa fluía para os assuntos rotineiros. Mas, assim que pensei que já estava confortável, puxei assunto. O meu drama. Ana, eu preciso que você me ajude a descobrir algumas coisas sobre Gabriel, disse, tentando parecer casual. Assim que falei, todo o peso da verdade se instalou entre nós. Ela me olhou com curiosidade. Claro, mas o que aconteceu? Contei a história em detalhes. Recebi seu apoio, e a cada palavra que saía da minha boca, a liberação de tensão se tornava palpável. Eu disse como me sentia enganada, como essas mensagens eram dolorosas. E para minha surpresa, Tana não ficou chocada. Em vez disso, ela assentiu, compreendendo minhas angústias. No fundo, ela sempre soube que algo estava errado. Pedi que ela ajudasse a documentar tudo o que encontrássemos. Precisaríamos de evidências claras, algo que pudesse ser levado a um advogado. Ana sorriu conforme me ouvira. Ela concordou em me ajudar a monitorar a situação. Vamos fazer isso juntas, prometeu. Era um alívio saber que não estava sozinha. Voltando para casa, tudo parecia diferente. Eu estava tensa, mas ao mesmo tempo com clareza. Comecei a organizar todos os dados que tinha, tirando prints das mensagens e guardando tudo em uma pasta em meu laptop. A cada nova captura de tela, eu sentia um peso sendo retirado de mim. Era uma forma de tomar as rédeas da situação. Precisava agir. Nos dias seguintes, me aprofundei em minha rotina. Era um jogo de aparências. Todos achavam que eu estava bem. Mas a verdade era que eu estava sempre um passo à frente. O desespero das noites anteriores se transformou em estratégia. Eu não deixaria que minha vida se tornasse um filme de traição. Havia mais em mim. Minhas manhãs começaram a ter um novo ritmo. Eu acordava cedo, fazia meu café e começava a trabalhar no laptop antes de Gabriel acordar. Ele nunca suspeitou de nada. Eu era boa em manter a calma, uma verdadeira atriz. Cada sorriso, cada conversa casual disfarçava a tempestade que se formava em minha mente. Precisava coletar mais provas, mais informações. Um dia, ao voltar na fazenda, parei em um café local e pedi uma fatia de bolo, como se estivesse apenas relaxando.
Mas a verdade é que, enquanto saboreava cada pedaço, observei a entrada do lugar. Várias pessoas passavam, mas uma delas fez meu coração disparar. Era Laura. Ela estava com um grupo de amigas. Meus sentidos se aguçaram. Com cuidado, peguei o telefone e tirei uma foto deles. O cenário era perfeito. Mas o que mais eu poderia fazer? Como elas riam e como Laura se mostrava à vontade, foi um soco no estômago. A dor da traição era real, mas a calma que eu sentia ao registrar tudo me deixou em choque. Eu estava focada. Reuni mais provas. Ao longo das semanas, eles não perceberam que eu acompanhava cada movimento. Uma mensagem aqui, uma conversa ali. Era como um jogo, e eu estava aprendendo a jogar. Sim, isso estava me consumindo, mas ao mesmo tempo, o desafio me revitalizava. Mensagens de textos trocadas, datas de encontros não planejados. Com cada descoberta, uma parte de mim se fortalecia. Até que numa manhã, recebi uma notificação de que um amigo em comum havia enviado uma mensagem. Olhei, eram fotos deles em um evento que não deveria ter acontecido. O evento caiu como uma bomba. Olhei fixamente para a tela, meu coração disparou. Precisava coletar mais imagens, mais provas. E agora que tinha essas, precisava agir rápido. Em meio a tudo isso, voltei a anunciar legalmente a minha presença em um consultório de advogados. A cada palavra que eu dizia, o peso que estava me sufocando começava a se dissipar. Eu não estava apenas em busca de cerrar laços, eu estava em busca de liberdade. Desta vez, a mulher que eu era estava se moldando de uma forma poderosa. A sensação de cada palavra que saía da minha boca era um passo em direção ao novo eu. E foi na mesa do advogado que senti um misto de força e fragilidade. A cada frase falada, a cada pergunta respondida, a segurança em meu coração começou a crescer. Mas à medida que me tornava mais forte, uma voz interna começou a sussurrar. Cuidado! A qualquer momento, eles podem desconfiar. E foi nesse momento de segurança que um novo desafio surgiu. Ao voltar para casa, dentro do carro, percebi que havia algo incomum. Gabriel estava esperando por mim na entrada, com uma expressão nervosa no rosto. Aquela não era a atitude dele. Meu estômago apertou instantaneamente. Havia algo de errado, algo no ar que mudou. Eu sabia que a cada movimento que eu fazia, eles se aproximavam da verdade, e agora ele parecia saber que algo estava acontecendo. E naquele instante, eu percebi que estava prestes a entrar em um novo jogo. Estava pronta para agir, mas a última coisa que eu esperava era que Gabriel estivesse prestes a descobrir que a Clara do passado nunca mais existiria. O dia da reunião finalmente chegou. Eu fiquei acordada a noite toda, pensando em cada detalhe, cada palavra, cada prova que eu reunira. Meu coração parecia uma bateria agitada, pronta para explodir a qualquer momento. O lugar escolhido não poderia ser mais simbólico. A sala de reuniões da empresa onde trabalhava, uma sala que sempre foi o espaço de negociação, de decisão, o ambiente que se tornou o meu campo de batalha. Quando cheguei, o sol ainda não tinha aquecido os ambientes. O ar estava frio. Eu respirei fundo enquanto entrava. A mesa longa estava vazia, mas já tinha algumas pessoas chegando. Cada uma que entrava parecia um eco, aumentando a tensão que se acumulava em mim. A luz fluorescente refletia um brilho gélido no piso. A situação estava tensa, mas eu estava decidida a manter a cabeça erguida. Além de Gabriel e Laura, alguns amigos e colegas estavam à mesa. Todos estavam levando suas canetas e anotações, prontos para mais uma conversa. Escusei a mim mesma por um instante, meu olhar fixo no relógio. De repente, ouvi a porta se abrir. Era Gabriel. Ele entrou e olhou ao redor com um sorriso fácil, que naquele momento soou como uma facada na minha cara. Ele estava tão alheio ao que eu planejava. "Oi, Clara, você tá bem?" perguntou, sem notar na expressão do meu rosto. Com um leve tremor nas mãos, respondi: "Sim, tudo certo. Pronta para a reunião." Aquelas palavras saíram como uma mentira ardendo na minha boca. Laura entrou logo atrás dele, com um ar relaxado.
como se nada estivesse acontecendo. Ah, como eu queria que tudo isso tivesse sido uma piada de mau gosto. Tomei um gole d'água para acalmar a minha garganta seca, mas a expectativa no ar crescia. Eu sabia que estava prestes a revelar tudo. Precisava lidar com isso com frieza. A sala logo se encheu. Amigos, colegas, até pessoas que mal conhecia fizeram questão de participar. O clima começou tenso, embora risadas e conversas tentassem aliviar a pressão. As olhadas furtivas não me escapavam. Podia sentir o julgamento escondido nas expressões deles. Ouvi alguns murmúrios, mas ignorei. Todos estavam ali por um motivo, e em poucos instantes era eu quem estaria no centro das atenções. A reunião começou. Discutiram os planos da empresa, e eu senti o meu estômago revirar. Eu estava sentada, a pasta com as provas escondida debaixo do notebook. Meu plano estava quase pronto. Assim que o moderador terminou as introduções, aproveitei para intervir. Eu gostaria de trazer um ponto à tona, comecei, permitindo que a inquietude invadisse cada sílaba que saía da minha boca. O silêncio pairou no ambiente. Olhares se viraram para mim, alguns surpresos, outros preocupados. É que eu descobri algo que pode afetar não apenas a minha vida, mas também a de muitos aqui, disse respirando fundo. O nó na minha garganta começou a apertar, mas eu precisava continuar. O tempo parecia parar. Uma onda de coragem me invadiu e eu segui. Gabriel, Laura, acho que é hora de falarmos sobre a verdade. À medida que eu ia falando, eletricidade crescia no ar, os rostos das pessoas mudaram. Algumas bocas se abriram em choque, outras se curvaram em sussurros. Gabriel, com cara de confusão, tentou me interromper. Clara, o que você está fazendo? Sua voz era uma mistura de raiva e surpresa. Não é o que parece. Ele tentava, mas sabia que não tinha como escapar. Eu encontrei essas mensagens. Com um gesto firme, abri minha pasta e puxei os papéis que tinha organizado. E não são apenas mensagens, Gabriel. São planos, encontros. Meus olhos cortaram o ar, fixando nele. Os murmúrios se intensificaram. E percebi que as reações eram uma mistura de espanto e compreensão. Você está me acusando sem prova, Gabriel disse com uma voz alta, mas a suspensão na sala não tinha como ser ignorada. Olhei para os meus amigos, as pessoas que estavam ali. A prova está aqui. Estou apenas dando voz ao que todos suspeitavam. Enquanto mostrava as mensagens em uma tela, as reações foram visíveis. Alguns apoiaram, enquanto outros apenas se entreolhavam em desconforto. Laura, ao meu lado, tentava correr para a defesa de Gabriel. Clara, você não conhece toda a história. Não pode fazer isso aqui. É humilhante. Sua expressão era de desespero, mas eu estava decidida. Humilhante é o que vocês fizeram comigo. E com vocês, eu não vou ficar calada. Cada palavra era como um soco. A energia da sala mudou. As pessoas estavam apoiando, alguns murmurando em aprovação. Outros pareciam visivelmente horrorizados. Eu estava ali em pé, com uma confiança crescente, enquanto tudo ao redor se tornava uma nuvem de vozes. E então, na sua tentativa de se defender, Gabriel cometeu um erro. Clarinha, você sabe que eu nunca faria isso com você. Você está confundindo as coisas. Olhei para ele com desprezo. A negação foi como um tapa na cara. Confundindo? Eu não confundo nada. Você e Laura constantemente quebraram a confiança que construímos juntos. Tudo isso enquanto eu me dedicava a todas as minhas obrigações. A raiva fervia, mas havia alguma leveza em expor a verdade. Olhei para o público. Isso não é uma história só minha. É a história de mulheres, que muitas vezes se calam diante da traição. Vou enfrentá-la de frente. E nesse momento, eu percebi que não estava apenas falando sobre eles. Eu estava libertando a mim mesma. Os murmúrios na sala se tornaram mais audíveis. Algumas pessoas balançavam a cabeça em concordância. Outras pareciam chocar-se com a revelação. Ana, do fundo da sala, sussurrou. Você é incrível, Clara. E aquelas palavras trouxeram uma nova força a mim. A realidade daquela sala começava a se remodelar. A tensão estava insuportável. Gabriel tentava traçar uma estratégia de defesa.
mas parecia perdido, sem saber o que falar diante da multidão. Laura parecia mais preocupada em salvar sua própria pele do que assumir a responsabilidade. As expressões ao meu redor estavam repletas de emoções intensas. Eu só quero que reconheçam a dor que me causaram. Eu repeti, como se isso fosse um mantra. A sala estava hipnotizada. Aquela conversa era mais do que uma defesa ou um ataque. Era um grito de liberdade. Conforme a discussão continuava, algumas pessoas começaram a se levantar. Clara, você tem razão, escutei de alguém da turma. Outros começaram a aplaudir, como se eu tivesse desencadeado um movimento oculto nos quais todos eram convidados a se manifestar. Um espaço seguro que estava sendo criado. E foi enquanto eu falava que um estranho entrou na sala. Todos viraram a cabeça com uma mistura de curiosidade e confusão. O novo visitante era um colega de trabalho e não era simplesmente alguém. Ele era uma das pessoas que Gabriel mais respeitava na empresa. O olhar dele encontrando o meu foi como se o tempo houvesse parado. Eu ouvi o que você disse, Clara. Isso não pode continuar assim. Precisamos nos unir e impedi-los de continuar com isso. Ele afirmou. E lá estava eu, sentindo que ganhava forças não só por mim, mas por todas as mulheres que se sentiram reduzidas. O poder daquele instante estava crescendo. Mas, enquanto todos lentamente começavam a concordar e discutir o que fazer a seguir, recebi um alerta interno. A batalha estava longe de acabar. Eu posso ter começado a revelação, mas o que mais estava por vir ainda era um mistério. Vários olhares se voltaram para mim. Muitos preocupados, preocupando-se com as consequências. Outros, mais solidários, olhavam com coragem. Mas estava claro que não seria fácil. E, na verdade, essa era apenas a ponta do iceberg. Uma nova onda de ansiedade me invadiu quando percebi que todos estavam à mercê de um embate ainda maior. Olhei para Gabriel, e seu rosto estava pálido. A raiva e a confusão se misturavam aos meus olhares. A primeira batalha havia sido ganha, mas o conflito real ainda estava por vir. E, no fundo, uma pergunta ecoava na minha mente. Qual seria o custo dessa verdade? Essa dúvida pairou ainda como uma névoa, preenchendo o espaço e prenunciando um novo desafio que eu precisava enfrentar. Gabriel parou de falar. O silêncio que se seguiu foi envolto por uma tensão insuportável. Eu olhei para os rostos ao meu redor e vi a perplexidade. As bocas se abriram. Os olhares se cruzaram. O que eu tinha acabado de expor não era só a minha dor. Era um terremoto que abalou a todos. Laura tentava se recompor. Não é assim que as coisas acontecem, Clara! Ela exclamou, a voz falhando, as mãos tremendo. Mas quem estava ouvindo? Cada gesto dela, cada palavra que escapava, parecia mais um ato desesperado. Eu podia ver algumas pessoas na sala olhando para ela com desprezo. Amigos que tinham sido próximos a nós estavam claramente chocados, e outros se afastavam, como se o escândalo fosse contagioso. Gabriel tentava contornar a situação, mas sua frustração só aumentava. Clara, você não pode simplesmente... Ele olhou para a sala, buscando apoio, mas o que encontrou foi a compreensão. A gente pode resolver tudo isso em casa, disse em um tom que tentava ser calmo. Mas o medo estava estampado em seu rosto. Não adiantava mais. Resolver? Você quer resolver agora? Retruquei, a voz firme. A adrenalina brotava em mim. Você e a Laura estão há meses desviando de uma verdade implacável, algo que eu deveria ter visto antes. A revolta pulsava nas minhas veias, e a reação das pessoas ao meu redor me deu coragem. O que eu tinha enfrentado não era só uma traição, era um escândalo, e eu tinha a verdade ao meu lado. A sala estava repleta de murmúrios. Comecei a ouvir algumas pessoas comentando entre si sobre seu envolvimento. Eu sempre pensei que algo estava errado. Como ele podia fazer isso? As vozes aumentavam e a atmosfera se tornava mais pesada. Uma colega de trabalho, Valéria, exclamou: Clara, você não merece isso. Ninguém merece. E ela se levantou do seu lugar, unindo-se a mim. Isso me fez sentir um pouco mais forte. O apoio de Valéria e de outras pessoas começava a se manifestar, e eu percebi que havia uma rede de solidariedade se formando. Outras mulheres na sala começaram a se manifestar, algumas com olhar de empatia,
outras murmurando palavras de apoio. O inesperado estava acontecendo. Gabriel olhou para Laura, e a fúria no seu olhar não deixava dúvidas. Parecia que ele finalmente estava percebendo o buraco onde havia se metido. Você vai se arrepender disso, ele sussurrou, mais para mim do que para a sala. Não eram apenas palavras vazias. Eu podia sentir que a pressão estava aquecendo para ele. E num momento de fraqueza, ele deixou escapar. Por que você não me deixou em paz? Aquela frase reverberou na sala. Uma onda de choque se espalhou, e alguns convidados balançaram a cabeça em desaprovação. Entendi que o véu da proteção que ele pensava ter se rasgou. Pessoas que antes admiravam Gabriel começaram a se afastar, fazendo com que ele enfreie. Aquilo foi como um alívio. Os murmúrios continuavam. Alguns ainda se perguntavam se havia algo que podia ser feito para resolver a situação. A conversa esquentou e os olhares se multiplicavam. O que antes era uma festa morna, agora havia se tornado um tribunal. E ali eu me sentia forte, mas ao mesmo tempo vulnerável. Os flashes de luz dos celulares começaram a surgir e percebi que várias pessoas estavam gravando a cena. O que eu havia desvendado não ficaria apenas dentro da sala. O escândalo estava prestes a ser espalhado. Uma vez mais, o receio queria me dominar, mas era enganoso. O que eu estava fazendo era maior do que mim. Quando finalmente consegui, arrumei a voz e disse: não se trata apenas de mim, e nem de vocês, mas de todos nós. O que estamos construindo aqui? O que devemos valorizar? Aos poucos, as pessoas começaram a assinar embaixo, concordando com o que eu falava. Aquilo foi um sinal claro para mim. Eu não estava sozinha. Mas à medida que o tumulto aumentava, outra sensação se infiltrou: o receio. Eu começava a me perguntar sobre as consequências de tudo aquilo. Enquanto ouvia sussurros sobre Gabriel e Laura, uma nova onda de insegurança correu pela minha cabeça. Eram eles apenas dois indivíduos imaturos, ou havia mais coisa por trás disso? Quais seriam os reflexos dos seus atos na apresentação profissional, nas próximas semanas? Após alguns momentos de discussão, um dos diretores começou a intervir. Ele pediu calma, mas a emoção pairava no ar. A atenção estava voltada para Gabriel, que já começava a perder a compostura. Ele estava percebendo que a máscara que usou por tanto tempo estava se despedaçando. E isso também foi uma satisfação amarga. O diretor fez um chamado para que todos voltassem ao foco da reunião, mas a discórdia estava instaurada. Vamos tomar um tempo para pensar sobre isso. O ar estava pesado. A divisão estava bem clara. Algumas pessoas se dirigiam a Gabriel com olhares de reprovação, enquanto outros simplesmente se tornavam espectadores silenciosos. Saí da sala, meu peito apertado, mas uma sensação de alívio me tomou. Eu tinha exposto a verdade. De uma forma ou de outra, eu havia enfrentado a tempestade. O apoio que tinha ganho ali, ainda que inesperado, me fortaleceu. Nos dias seguintes, as coisas mudaram. A primeira coisa que percebi foi a reviravolta social na empresa. Algumas pessoas começaram a se afastar de Gabriel. Mensagens de apoio chegavam a mim. Um grupo de mulheres se uniu para tomar um café e agradecer minha coragem. Isso foi um alicerce que me fez sentir que eu podia reconstruir. Mas não era só isso. As redes sociais começaram a efervescer. O escândalo se espalhou como fogo. Eu sabia que a repercussão estouraria. E estourou. Gabriel se viu em uma posição difícil, e as repercussões financeiras e sociais começaram a surgir. O papel dele na empresa começou a ser questionado. A perda de respeito e credibilidade se tornou visível. Em um almoço com Ana, conformado e desabafando sobre tudo o que tinha aprendido, um pensamento me atingiu. Eu também sou parte disso. Também sou responsável pelo que permiti na minha vida. E aquela frase não saía da minha cabeça. A dor e a traição ainda estavam frescas, mas de alguma forma, a cada apoio que recebia, eu sentia que eu estava me libertando.
Entretanto, havia noites em que tudo isso parecia um pesadelo. Lembranças de Gabriel e Laura juntos, escondendo suas vidas, criavam batalhas internas de dor e confusão. Eu não queria isso. Uma leveza se aproximava de mim, mas a ansiedade persistia. Como seguir em frente? O que faria a seguir? Foi em uma dessas noites, refletindo na cama, que recebi uma mensagem de Valéria. Quero me reunir com você. É sobre Gabriel. Tem algo que preciso te contar. No mesmo instante, o estômago se revirou. O que mais poderia haver? Eu estava à beira de um novo ciclo, mas agora a dúvida começou a crescer novamente. As revelações ainda não tinham acabado. A reconstrução da minha vida estava apenas começando. Dessa vez não havia como voltar atrás. As consequências ainda se desdobrariam, e a verdade que eu havia reverberado ainda poderia trazer novos desafios. E assim, com o coração acelerado e a mente fervilhando de perguntas, eu percebi que o caminho estava apenas começando. As respostas que eu buscava poderiam mudar tudo mais uma vez. Um novo dilema se apresentava, e eu não sabia o que esperar. O dia seguinte àquela reunião foi um misto de alívio e tensão. Eu estava em um lugar desconhecido, mas que, de certa forma, parecia mais leve. As mensagens de apoio, os abraços e sorrisos solidários se tornaram a cola que colava os pedaços quebrados da minha vida. Fui para o trabalho mais cedo do que o habitual, tomando o caminho da empresa como se passasse por um novo portal. O ar estava frio, mas a luz do sol começava a esquentar a cidade. Sentei na minha mesa, respirando fundo. O cheiro do café recém-passado invadia o ambiente. E eu poderia jurar que cada gota trazia um pouco de coragem. Lembrei de todos os momentos que ti. A força que me habitava agora era palpável. Após organizar algumas coisas, fiz uma pausa e olhei pela janela. Era um dia claro, perfeito para reconsiderar o que eu queria. Não queria apenas um novo começo no trabalho, mas também algo que fosse genuinamente meu. Peguei meu laptop e comecei a esboçar uma ideia que sempre tive em mente. Um projeto para ajudar mulheres em situações difíceis, como a que eu tinha passado. Algo mais do que uma ideia, um verdadeiro manifesto. O dia deslizou, mas a angústia da decisão de como faria isso me consumia. No final da tarde, decidi que precisava de mais pessoas ao meu redor. Chamei algumas amigas para um happy hour na minha casa. Não sabia como essa conversa poderia se desenrolar, mas sentia que precisava compartilhar meu projeto. Precisava da energia delas. Naquele mesmo dia, enviei mensagens para as mulheres que se tornaram personagens importantes na minha reconstrução. Ana, Valéria e até um grupo de colegas que havia se aproximado desde. Preparei um lanche simples, mas saboroso. O cheiro da comida envolveu a sala e logo as conversas começaram a fluir entre risadas e histórias. Nos abraçamos e eu senti a força que cada uma carregava. Assim que terminamos o lanche, falei sobre o que tinha em mente. Meninas, quero criar um projeto que ajude mulheres a se reerguerem depois de traições, abusos ou situações difíceis. Uma rede de suporte. O que acham? Olhares de surpresa e empolgação se cruzaram. E pude ver a centelha em seus olhos crescendo. Valéria, sempre animada, foi a primeira a responder. Isso é incrível, Clara. Eu estou dentro. O entusiasmo delas me encorajou. Quebra-cabeças começaram a se montar. Prazer e emoção preencheram a sala, enquanto começamos a rabiscar ideias e estratégias. E conforme conversávamos, sentia que cada uma estava se lembrando de suas próprias histórias, de suas lutas e conquistas. Revezamos entre risos e lágrimas, mas a certeza de que estávamos juntas tornou tudo mais real. Essa troca de experiências nos uniu ainda mais. O projeto começou a tomar forma. O nome? Renova Mulher. A ideia era criar um espaço virtual, mas também encontros presenciais, onde as mulheres pudessem compartilhar, ver que não estavam sozinhas e ter suporte umas às outras. A cada ideia que surgia, cada passo dado, eu sentia a alegria emergindo de onde eu pensava que só havia dor. Era hora de olhar para frente. Na semana seguinte, entrei em contato com um artista local que poderia nos ajudar a criar uma identidade visual.
algo que conectasse tudo. Juntas, decidimos que queríamos que esse projeto tivesse um toque pessoal e acolhedor. Uma paleta de cores suaves e reconfortantes, um logotipo que transmitisse força e união. Enquanto eu trabalhava nisso, uma sensação de realização me acompanhava. Finalmente, a ideia que eu sempre sonhei começou a ganhar carne e osso, na medida em que a conexão vinha de onde eu menos esperava. Uma amiga de infância que não via há anos entrou em contato e, ao saber da minha trajetória, disse que gostaria de se envolver. Ela havia passado por algo parecido e precisava de um propósito. Olhem só como o universo mostra suas conexões. As primeiras reuniões do Renova Mulher começaram a acontecer em um café aconchegante próximo à minha casa. O ambiente era acolhedor, como um abrigo. O primeiro encontro teve um número modesto de participantes, mas cada uma trouxe consigo bagagens pesadas. Sentamos em volta de uma mesa redonda e o ar estava carregado de histórias e emoções. Esse foi um dos momentos mais significativos na minha vida. Cada história compartilhada ali tinha um peso e uma beleza. Enquanto ouvi tantas experiências de vida, vi as lágrimas serem trocadas por sorrisos sinceros. Era impressionante perceber como a vulnerabilidade de cada uma se transformava em força. As mulheres se conectavam, se apoiavam. E eu era uma. As semanas foram passando e não só mulheres começaram a se interessar. Homens também se juntaram a nós. Isso me surpreendia a cada encontro. Eles contavam como haviam apoiado mulheres em suas vidas e suas histórias eram igualmente tocantes. O projeto se tornou um abrigo para todos os que queriam não só ouvir, mas ouvir e acolher. Esse espaço de troca se transformou em um legado. As mídias sociais ajudaram a espalhar a mensagem e o Renova Mulher começou a ganhar visibilidade. O apoio crescia e até mesmo pequenos negócios locais se ofereciam para patrocinar eventos. Sensação maravilhosa. Eu estava vivendo a transformação que sempre desejava, mas nunca pensei que a teria. O retorno que recebíamos era muito maior do que apenas doações. Eram histórias de transformação. E enquanto tudo isso acontecia, minha relação com minha própria família começou a mudar também. Meu pai, sempre cético sobre meus caminhos, pediu para discutir o projeto. O diálogo aberto que antes não existe. Ele começou a entender a gama de emoções que eu tinha enfrentado. Ele passou a se envolver, até ajudando a organizar um evento beneficente para arrecadar fundos. Sentir seu apoio me fortaleceu ainda mais. Assim, fui costurando minha vida. A cada passo que dava, me sentia mais confiante e leve. Depois de tanto tempo, enxergava o céu de outra forma. Era ali que a luz se encontrava com minha história, uma trajetória que agora se abria para um futuro promissor. Com tantos progressos e descobertas, eu não poderia ignorar o misto de expectativa e ansiedade. Algo ainda me chamava. Uma pergunta pairava na minha cabeça. Como Gabriel e Laura ficariam sabendo do Renova Mulher? E o que mais poderia vir à tona? Sabia que havia um grande desafio à frente. Será que eles até tentariam me parar? Não sabia, mas estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O universo parecia conspirar a meu favor, mas no fundo, um eco persistia. O que mais me aguardava nessa nova jornada? E se houvesse algo que eu não soubesse ainda? Ao final do dia, enquanto olhava para o brilho da cidade através da janela, percebi que, embora as coisas parecessem bem, ainda havia mais por vir. E entre uma conquista e outra, a sombra do passado se movia, como se aguardasse o momento certo para desvelar um novo capítulo. Meses se passaram desde aquele tumultuado dia da reunião. As coisas mudaram de forma que eu nunca pensei ser possível. Cada post que compartilhava sobre autoafirmação e resiliência atraía mais pessoas. A comunidade foi crescendo de forma orgânica e linda. O envolvimento na plataforma aumentava e o projeto se espalhou com uma velocidade que eu nunca havia imaginado. Um novo espaço físico foi aberto para o Renova Mulher. As paredes eram rosa suave, acolhedoras, e a decoração era cheia de inspirações. Às terças-feiras,
As mulheres se reuniam para conversas, oficinas e aproveitavam para se apoiar mutuamente. Havia algo mágico em ver pessoas que, num mês, estavam lutando sozinhas e agora sorriam como parte de uma rede forte e vibrante. Estava me recolocando no mercado de trabalho também. Meu antigo emprego se tornou um passado distante e eu tinha decidido que queria fazer algo significativo. Após participar de diversas palestras, consegui uma posição em uma organização sem fins lucrativos que lutava pelos direitos das mulheres. Uma sensação de realização me envolvia a cada novo projeto em que Ana e Valéria eram como irmãs para mim. Sempre que juntas conversávamos sobre ideias e sonhos. Parte do meu novo papel incorporou planejamento de eventos, e os abraços que recebia quando o encontro ia bem eram inestimáveis. Eu ainda me emocionava com as histórias que as mulheres dividiam, histórias que não apenas inspiravam outras, mas me conectavam profundamente às experiências que nos uniam. A cada passo que eu dava, um reconhecimento profissional começava a surgir. Fui convidada para dar palestras. A sensação de estar em um palco, compartilhando a minha história e a história de tantas mulheres, corria pelas minhas veias como um novo combustível. E quando o público sorria, acenava e apoiava, eu percebia que estava verdadeiramente fazendo a diferença. Era nesse palco que eu poderia provocar mudanças e inspirar coragem. E eu me sentia viva, forte e determinada. Às vezes, Gabriel aparecia em algumas das reuniões, não como um agressor, mas como uma sombra do passado. A força que eu havia encontrado não estava mais à mercê de um amor que não valia a pena. Eu havia aprendido muito sobre mim mesma durante esse processo. Descobri que minhas fraquezas se tornaram minhas forças e que eu não precisava me esconder delas. Eu era uma mulher que merecia espaço, respeito e apoio, não só de outras pessoas, mas de mim mesma. O olhar que eu tinha sobre a vida agora refletia um profundo amor próprio. Sobre relacionamentos, algo diferente começou a florescer. Enquanto desfrutava dos momentos com as mulheres ao meu redor, comecei a enxergar a vida amorosa de outra maneira. Não era apenas sobre encontrar alguém, mas sobre compartilhar experiências. As baladas e cafés com os amigos se tornaram mais frequentes. Eu estava aberta a novas amizades e a um novo tipo de amor. Um amor que não tentava preencher um vazio, mas que celebrava a vida como ela é. E assim como a borboleta que sai do casulo, eu estava experimentando uma leveza que não sentia há tempos, a lei. Refletindo sobre tudo isso, fui lembrada de algo que uma amiga uma vez me disse. A vida é feita de recomeços, Clara. Nunca é tarde demais. Essa frase se tornou uma verdade dentro de mim. Era um lembrete poderoso de que as experiências, mesmo as difíceis, moldam quem somos. Não somos definidas por um erro ou uma decepção. Somos a soma de nossas experiências e, mais importante ainda, somos capazes de transformar dor em propósito. E assim, ao encerrar mais um dia com o coração leve, eu olhei para o céu estrelado que iluminava minha janela. Mesmo as noites mais escuras têm seu brilho. Eu sabia que ainda há desafios pela frente, e essa certeza nunca me assustou. De alguma forma, a jornada interminável de transformação já havia começado, e não importa o que venha, posso enfrentar qualquer tempestade, porque o poder de recomeçar vive em mim. Essa experiência não foi só uma jornada, foi um grito de liberdade, um renascimento após um caos. A autoaceitação e autovalor que encontrei. E a mensagem que quero passar a todas as mulheres que estão acima dos 30 anos que se sentem perdidas é: você pode recomeçar quantas vezes você quiser. A vida não se encerra em um capítulo difícil. Ela continua, e cada novo mês traz novas oportunidades. Libertem-se e se permitam viver plenamente. Se você está aqui lendo isso e identificou alguma fraqueza em si mesma, saiba que a força que você busca está dentro de você. Não tenha medo, o verdadeiro poder vem de recomeçar, e cada dia é uma nova chance de fazer as coisas certas. Se houve dor, haverá cura, e em algum lugar você se encontrará mais forte do que nunca. Portanto, meu querido amigo, lembre-se sempre,
a liberdade é uma escolha. E agora eu quero que você faça algo por mim. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem mudar vidas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrar essa jornada. Inunde a seção de comentários.